Agora, as fontes não renováveis de matérias-primas para polímeros. Então, essas fontes não renováveis, a gente tem o carvão mineral e o petróleo. Então, o que é o carvão mineral? É mineral, essa pedrinha que está aqui na imagem. O carvão mineral, ele é um produto que foi obtido é um produto derivado de plantas, folhas, caules, galhos, que foi mineralizado. Ele ficou numa condição soterrado sob alta pressão durante muito tempo, né, milhares de anos, e aí o que aconteceu é que esse processo de compressão fez com que aumentasse, né, a concentração, ele ficasse mais duro e aumentasse a concentração de carbono. Então, daqui para cá, a gente tem os tipos de carvão mineral. A gente tem a turfa, lignito, hulha e antracito. Entre esses, aqui a turfa tem uma composição de carbono que é muito semelhante à madeira, mas aqui no lignito, hulha e antracito, a gente começa a ter uma maior concentração de carbono e uma menor concentração de água. Além de ter essa diferença em termos de concentrações, o que a gente vai ter aqui nesse antracito? Ele vai ter também uma maior energia térmica. Então, na hora de fazer a queima, aqui ele é um combustível, o antracito é melhor, ele tem mais carbono, e aí vai ter uma liberação de energia maior durante a sua queima. A extração desse carvão mineral, então ele acontece a mineração, é um processo que tu vai quebrando, né, rocha, vai cavocando e vai retirando aqueles teus compostos de interesse. Aqui essa imagem dá para ver bem o que seria assim, uma área que é uma reserva, tem uma jazida, né, no solo, que é uma jazida de carvão mineral. A gente olhando assim, é uma área normal, né, uma área verde, assim, não tem como saber, tu faz estudos, né, faz identificação, prospecção, mas aí o que tu tem que fazer para explorar esse carvão? Tu remove toda essa área aqui, que é essa área verde, tu vai removendo essas camadas de terra, que foram as camadas que foram soterrando esses resíduos vegetais e que deram origem ao carvão mineral, tu remove tudo até chegar na jazida de carvão, e depois tu começa a cavocar, explodir, vai retirando aquilo que tem interesse. Onde tu tá minerando, vai formando assim, ó, umas pilhas, né, umas leiras, umas pilhas desse carvão, que é mais ou menos isso que está na fotinha aqui, né? Uma pilha com aquelas pedrinhas ali de carvão mineral. Aqui a gente tem, no Rio Grande do Sul, tem bastante jazidas de carvão mineral. Então, a gente tem as termoelétricas que tem pelo estado, elas funcionam com base em carvão mineral. E aqui, por exemplo, Candiota é uma bem conhecida, aqui na região de Charqueadas também. E onde tem essas jazidas, são onde tem as termoelétricas instaladas e as mineradoras que fazem, que retiram, né, esse carvão, fazem a exploração. Aqui a gente dá para ver que tem tipo uma linha aqui assim, né? Se a gente pega a continuação, pega todo o mapa do Brasil e vê as reservas de carvão mineral, a gente vê que é uma linha que sobe aqui, vai do Rio Grande do Sul, vai subindo, e ela vai fazendo uma linha assim, Santa Catarina, Paraná, e depois de novo ali tem na região de Minas Gerais. E aí o que a gente viu em relação à mina é o que estava acontecendo, né, ano passado e esse ano um pouco também, antes, mais no início do ano, bastante debate a respeito de uma mina que está querendo se instalar aqui no Rio Grande do Sul, uma nova mina, que é ali em Guaíba. E aí está dando bastante polêmica em relação a isso, porque essa mina, por um lado, o que se vê, assim, os economistas, é que vai vir bastante dinheiro, vai ter investimento, e vai gerar receita e vai aumentar o PIB do Rio Grande do Sul. Só que, por outro lado, ele está bem numa região metropolitana e o impacto ambiental que isso pode gerar pode ser bem alto. Então, aqui tem uma questão aqui fala que é importante. A questão é qual o impacto aceitável sobre a natureza para usufruir dos possíveis ganhos econômicos, né? E aqui, só para ter uma ideia, né, do que é esse debate ou essa discussão, aqui a gente tem esse mapa que mostra o que é a área da mina. A área da mina bem próxima aqui, onde tem aqui o rio Jacuí, onde seria, né, onde que se imagina que possa ter um caminho, assim, de resíduos.
para a empresa, né, eles não vão lançar efluente, dizer, não, a gente vai lançar água limpa, né, água tratada, eles vão tratar os resíduos deles, os resíduos sólidos vão ficar enterrados, só que, e com impermeabilização, só que tem uma situação que sempre acontece nessas minas, que é a formação de fuligem, aquele pozinho, aquela cinza volante. Então é muito difícil tu controlar isso, que isso não vá se espalhando e acabe indo também nesse rio, acabe indo também, né, no ar, né, atingindo a população próxima. Hoje a situação que está dentro com essa mina é que a obra está parada, né? Eles apresentaram um relatório de impacto ambiental para a FEPAM, e quando eles apresentaram esse impacto ambiental, eles não levaram em consideração que tem uma reserva indígena próxima, tem um acampamento, uma reserva indígena, uma área de preservação que e que eles deveriam avaliar também qual vai ser o impacto ambiental naquela reserva, e eles não fizeram. E como eles não fizeram, a obra deles acabou ficando embargada, então eles vão ter que fazer um novo estudo de impacto ambiental, incluindo, né, o impacto ambiental naquela região ali. Bom, o carvão mineral, ele é utilizado, além de ser utilizado como fonte para energia elétrica, né, através das termoelétricas, como combustível, ele também é utilizado dentro da indústria química, em que se faz um processo que é chamado de destilação seca. Tu coloca ele no forno, numa temperatura de 800 a 1000 graus, sem oxigênio. Nesse processo de queima vai acontecer pirólise, vai acontecer craqueamento de moléculas orgânicas, e a gente vai ter 3 frações que vão ser recolhidas. Uma fração gasosa, uma líquida e uma sólida. Essa fração gasosa, ela é composta principalmente de hidrogênio, metano, etano, monóxido de carbono. Alguns, né, muitos são usados como combustíveis, mas no caso de metano e etano, eles também são usados na indústria química para obtenção de eteno e de outros monômeros. A fração líquida tem uma parte que é uma parte amoniacal, que é uma parte que é chamada de fração líquida clara, em que a gente tem sais dissolvidos e amônia, e aí o que acontece é que esses materiais são usados como fertilizantes e fonte também de compostos nitrogenados. E tem uma outra fração, que é uma fração escura, que é a fração de alcatrão, que ela é rica em aromáticos. Então se faz separação, depois que se faz essa primeira destilação do carvão, se pega o alcatrão e se faz uma nova destilação para separação dos componentes. Aí tem benzeno, tolueno, ortoxileno, metaxileno, paraxileno, fenol, resorcina. Então esses são separados depois dessa fração líquida. E a fração sólida, né, ela é usada como coque, daí se usa na siderurgia, naqueles processos de alto forno. Agora o petróleo. Petróleo é uma mistura líquida, constituída por uma mistura de hidrocarbonetos de diferentes tamanhos e diferentes tipos de cadeia. E o petróleo ele pode ser de 3 tipos, né? Parafínico, naftênico e aromático. O petróleo parafínico, ele tem uma concentração maior de hidrocarbonetos alifáticos, o naftênico de compostos cíclicos, né, os cicloalcanos, e o aromático ele é rico em compostos aromáticos. E de acordo com a região onde se faz a exploração do petróleo, né, onde ele foi formado, ele pode ser um petróleo que vai ser mais rico em alifático, ou em naftênico, ou em aromático, e aí se classifica esse petróleo de acordo com essas características. Dependendo da origem desse petróleo e dessa constituição, ele vai ser um petróleo mais adequado para fazer um ou outro tipo de produto. Por exemplo, né, no caso da gasolina, o aromático ele gera uma gasolina de qualidade bem boa, né, com alto índice de octanagem, e o petróleo parafínico ele já gera uma gasolina com baixo nível de índice de octanagem. Então, para a gasolina, é melhor pegar o óleo aromático. Bom, mas aí como é que funciona no caso do petróleo? A primeira etapa é a etapa que se retira o petróleo do seu poço, né, onde ele está, e existem as plataformas, né, marítimas, e também tem aquelas que são terrestres. Aqui no Brasil, a maioria são plataformas assim, né, na nossa região, no litoral, que tem as bacias de petróleo. Na região amazônica, por exemplo, lá no Amazonas, tem um que é petróleo terrestre, né? Bom, mas aí tem a extração do petróleo através de um petroleiro. Esse petróleo que é extraído, ele é levado até um terminal, que fica um terminal terrestre,
onde se faz a estocagem desse petróleo, e esse petróleo é levado para uma refinaria. Nessa refinaria é que vai ter a separação dos componentes por destilação, que é esse processo aqui. Então, o que acontece no processo de destilação do petróleo? Primeiro vem o petróleo cru, ele é aquecido numa temperatura de mais ou menos 400 graus. O que vai acontecer aqui? Além de baixar a viscosidade, a gente já vai ter aqui já um primeiro processo de craqueamento. Então, já vai ter o rompimento de algumas ligações para obtenção de compostos de cadeia menor. E aí ele passa para uma torre de destilação. Nessa torre de destilação, ele já entra quente. Então, aqueles compostos que são os mais voláteis, eles já vão sair lá no topo. E aí aqui a gente vai tendo um gradiente de temperatura. Então aqui tem alguns que eles vão rapidamente, né, subir, porque estão no estado do vapor, mas vai chegar numa temperatura que, como ele está mais frio, que ele vai começar a condensar. E aí, quando condensa, ele vai sendo recolhido nessas diferentes frações. Tem uma fração aqui que está faltando, que é a fração da nafta, que é perto da gasolina também, que depois ela vai ter uma utilização especial na indústria de polímeros. Mas assim, esse é o primeiro processo, que se faz a destilação à pressão atmosférica. Depois disso, a parte dos resíduos mais pesados, que não são separados aqui nessa primeira torre de destilação, eles vão para uma segunda torre de destilação, que é a destilação a vácuo. Então, o que acontece quando a gente coloca a vácuo? Sempre que a gente usa vácuo, a gente diminui o ponto de ebulição dos compostos. Então, aqui, os resíduos pesados, eles passam por uma nova fornalha, novo aquecimento. Então, tu vai ter mais cisões de cadeia acontecendo nessa etapa aqui. E aí, quando ele vai para essa torre, como ela é uma torre a vácuo, a gente consegue retirar essas outras frações. Óleo lubrificante leve, médio, pesado, e ainda tem um resíduo que vai ser o asfalto. Certo? Aqui o que seria, então, essas torres de destilação, como é que funciona numa petroquímica, né? Então, aquele esqueminha ali, a torre, com os diferentes pratos, diferentes níveis onde são retirados. E aqui é um esquema geral. Então, esse esquema, ele mostra o quê? Fazendo um vínculo entre petróleo e plásticos, né? Em polímeros. Então, aqui a gente tem a extração do petróleo, depois a extração, nessa etapa de refino. Então, na refinaria vai ter a separação dos componentes, se faz aqui a destilação fracionada, separa os componentes. Para polímeros, se pega uma dessas frações, que é a nafta, que é uma mistura de hidrocarbonetos ali, de 5 até 7 carbonos, mais ou menos, às vezes uma fração um pouco menor, de cadeia um pouco maior. E essa nafta, ela vai para próxima etapa, que na verdade não acontece mais na refinaria, mas aí sim acontece numa petroquímica. E aqui, na petroquímica, vai acontecer o processo de craqueamento da nafta. Essa parte de craqueamento da nafta vai dar origem aos monômeros, eteno, propeno, buteno, butadieno. E aí o que vai acontecer aqui na refinaria? Essa parte, que é a parte que produz os monômeros, é chamado, refinaria não, petroquímica. Primeira geração da indústria petroquímica, que é a etapa de craqueamento. Depois do craqueamento, o material segue para a segunda geração da indústria petroquímica, que é quando esses monômeros são transformados em polímeros. Então, na segunda geração, vai ter a polimerização. E a terceira geração é o que faz as peças, né? Então, é o que vai pegar os polímeros feitos pela segunda geração e vai fazer processos de transformação para transformar em produtos. Então, o que é esse processo de craqueamento da nafta? Então, aqui a gente tem, olha, um esquema, né, um pouco diferente. Vem do petróleo, se pega a nafta, na primeira geração, se faz o craqueamento, e aí esse craqueamento tem esses produtos aqui. Depois, cada um desses produtos, na segunda geração, tem uma cadeia, né, alguns polímeros que são formados. Então, na segunda geração, o eteno, faço polietileno de alta densidade, baixa densidade, linear de baixa densidade. E aí as aplicações, o que se faz na terceira geração com cada um desses. Então, no caso do polietileno, se faz as sacolinhas, os potinhos, embalagens, né, plásticas em geral, e filmes, né, para agricultura, são feitos também com polietileno, e assim por diante, cada um desses. Aí aqui a gente tem uma outra visão do que seria, né, já organizado a informação de uma maneira diferente.
quando a gente vê aqui, mas a nafta, olha só, faz só esses aqui, né? Parece que é pouquinho. Mas cada um deles vai ter depois vários desdobramentos. Então, no caso do eteno, o eteno também é utilizado como matéria-prima para fazer, olha só, etilbenzeno. E a partir do etilbenzeno se faz o estireno, e a partir do estireno a gente tem todas as borrachas de estirenada, o próprio poliestireno, então tu faz com essa corrente, então tu usa o etileno para fazer também poliestireno. E assim por diante. A gente tem aqui então, e o etileno tu faz acetato de vinila, com acetato de vinila tu faz o EVA. E o próprio PVA também é feito com acetato de vinila. Aqui a corrente C3, que é a corrente de propeno. Então, aqui todos os materiais que são obtidos a partir do propeno, o ácido acrílico que eu tinha falado antes, né? O ácido acrílico, ele é feito a partir do propeno, e aí que tu faz todos os acrilatos. A cadeia do C4, que é buteno, butadieno, próprio butano. Quais são os produtos que são feitos a partir dessa corrente C4? E aqui a corrente dos aromáticos. Então, com os aromáticos a gente tem, por exemplo, aqui, essas aqui são matérias-primas usadas para obtenção de poliuretano, que é o tolueno de isocianato, esse aqui é 4,4 de fenilmetano de isocianato, acho que é esse o nome dele. Então aqui do caso do xileno, né, o paraxileno, ele é oxidado, vira ácido tereftálico, e o ácido tereftálico é utilizado para fazer o PET e outros poliésteres também. Então essa aqui é a corrente dos aromáticos.